O Mostrando o que Interessa segue Itália dentro e depois de passar por Milão e Veneza, nós chegamos até a Toscana, na cidade lendária de Florença. Vamos às dicas de onde se hospedar, os principais pontos turísticos, quanto custam, a culinária local e uma dúvida muito comum ao visitar esse local tão repleto de arte. Quais museus e palácios que compensa visitar? Vem com a gente! A partir da estação de Milano Centrale, nós pegamos um trem até a estação principal de Florença, Santa Maria Novella. Como nós falamos no vídeo anterior, tem duas companhias principais de trens na Itália, a estatal Trenitalia e a particular Italo. Vale a pena simular nas duas, mas quase sempre a Italo tem trens mais novos, mais rápidos e quando você compra com antecedência, mais baratos do que os da Trenitalia. Nesse trecho nós pagamos €13,50 na época. Como a gente estava em viagem em família, em 5 pessoas, nós resolvemos pegar um Airbnb. Como na maioria das cidades italianas, a gente tentou privilegiar bons locais próximos à estação de trem para facilitar a logística. O nosso apartamento era de 3 quartos e 2 banheiros, bem novo e confortável, ao lado da estação de Santa Maria Novella. Ficou em R$1.270 a diária, aproximadamente R$250 por pessoa na cotação da época. Quanto ao deslocamento dentro da cidade, se você ficar hospedado perto da estação, muito da parte turística vai estar uma distância de 10 a 20 minutos caminhando. Apenas alguns pontos do outro lado do Rio Arno que vão ficar um pouco mais distantes e vai valer a pena um ônibus, como vamos mostrar ainda nesse vídeo. Florença tem uma rede de tram, esse metrô de superfície, mas ele atende mais a parte menos turística e o aeroporto. Fala, Mostrando o que Interessa, sejam muito bem-vindos a Florença, a capital da Toscana. E dizem que uma das coisas mais bonitas da Toscana é o sol. O Mostrando o que Interessa, como sempre, trazendo chuva. Mostrando a cidade do sol bonito na cidade da chuva bonita. A gente chegou, tava um solão, né? 33 graus, eu acho, e de repente fechou o tempo. Não tá chovendo, mas tá caindo umas gotinhas. A previsão é de chuva agora para o entardecer. Vamos torcer para não acontecer uma chuva muito forte, porque daqui a pouco a gente tem no final da tarde um passeio naquela cúpula ali, a cúpula de Brunelleschi, o Duomo de Florença, que é uma das estruturas de cúpula de alvenaria maiores do mundo, né? Se não a maior em termos de igrejas. A gente vai colocar aqui as informações sobre a altura dela, é realmente muito impressionante. Aqui do lado também tem o campanário de Giotto e aqui atrás da gente o batistério de San Giovanni. São todas construções muito parecidas de estilo, com mármore verde, vermelho e branco, nas cores da Itália aqui, e que fazem parte dessa Piazza del Duomo, a região central aqui de Florença. A gente chegou no meio da tarde aqui em Florença e um dos planejamentos era conhecer a Basílica de Santa Maria del Fiore, que é essa aqui que fica na construção do Duomo, como primeiro passeio, mas é uma fila que a gente mostrou ali para vocês enorme e ela fecha às 3h45 da tarde e provavelmente quando a gente estivesse chegando perto ali do final ia encerrar a visitação. Então a gente preferiu mudar um pouquinho, passar nela amanhã, talvez mais cedo tenha menos fila, mas eu acho que ela sempre tem fila para entrar, principalmente nessa época de verão, época mais turística. E a gente comprou o Brunelleschi Pass, que é um ticket que dá acesso a você poder conhecer a cúpula lá de cima. A cúpula que a gente falou é uma das maiores, né? Tem 116 metros de altura e ela é toda decorada internamente. A gente tem a oportunidade de subir, mas é só de escada, são mais de 450 degraus. Deixei para falar isso para a Jaqueline agora, porque senão ela ia desistir. Já o campanário diz que não é tanta vantagem, porque se você subir na cúpula, subir no campanário é praticamente a mesma vista, você só vai gastar mais perna de novo, então acho que a gente não vai fazer ele. E o batistério também, só que parece que a parte do teto dele está em reforma, assim como a lateral ali da igreja. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Tem um museu também incluso no ticket, a gente vai pôr as informações aqui para vocês de quanto que isso está custando em setembro de 2024. E aí você escolhe de acordo com a sua possibilidade de passeio qual que vale mais a pena fazer. É caro, assim como a maioria das atrações turísticas da Itália, né? Esses tickets, além de serem difíceis de conseguir, a gente recomenda fazer reserva com antecedência de todos esses passeios clássicos, porque chegando aqui na hora você não vai encontrar. Além disso, é caro. É só reclamar e o sol aparece. Gente, tá fazendo 32 graus. É um calor absurdo. A gente veio de calça por conta da igreja. Inclusive eles estão barrando mesmo lá na porta, então é bom vir sempre com os ombros cobertos e de pelo menos um vestido que cubra os joelhos, né? Não pode ser roupa muito curta, não. A gente veio em família, nossos pais estão ali. A gente vai agora na Galeria della Accademia, que é um dos locais de museus mais
consagrados aqui por conta da questão da estátua original do Davi de Michelangelo, uma das maiores em relação à escultura. E a gente está na cidade que é berço do Renascimento. Aqui a família Médici, ela governou a cidade durante mais de 300 anos e eles eram grandes mecenas, né? Mecenas eram aqueles governantes incentivadores da arte que faziam ali patrocínios para alguns artistas demonstrarem aí os seus talentos. Então muitas dessas obras aqui a gente vai encontrar coisas de obras de Vasari, de Michelangelo, artistas conhecidos aí do período do Renascimento. E por ser uma cidade berço da arte, também a gente tem muitos artistas da literatura, né? Como por exemplo Maquiavel, Dante Alighieri, são todos artistas aqui de Florença ou que viveram a maior parte da vida aqui. Tem obras famosas como Maquiavel, né? A História do Príncipe, tem o Dante Alighieri, da Divina Comédia, e inclusive estão sepultados em uma igreja aqui próxima, que talvez a gente vai ter a oportunidade de passar lá amanhã, mas a entrada é paga, a gente não pegou um ticket antecipado, mas acho que dá para pegar na hora, não é uma igreja tão badalada assim. Vamos ver se dá tempo da gente ir lá amanhã. Mas de qualquer forma, aqui é o berço de muito do que aconteceu de novidade em termos de artes na Europa e no mundo, que a gente estuda lá nos livros de história, de arte. Aqui a gente tem a oportunidade de ver tudo isso ao vivo. E o nosso primeiro museu em Florença, no início da tarde desse primeiro dia, foi a Galeria dell'Accademia. Ela não é um museu tão grande assim, se você não for tão detalhista na análise da arte, você pode reservar cerca de 1 hora para esse museu. E ela tem várias obras de artistas famosos, especialmente do Michelangelo. A gente recomenda fazer a reserva com antecedência, porque além de não perder tempo nas grandes filas, pode nem ter disponível o ticket em cima da hora. E aqui no corredor que dá acesso ao famoso Davi de Michelangelo, a gente tem 4 esculturas inacabadas do Michelangelo que foram encomendadas para a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, e não foram concluídas até o evento da morte dele. Então elas estão expostas aqui realmente inacabadas. Trabalhos que foram começados e interrompidos várias vezes. Foi uma obra encomendada pelo Papa Júlio II, conforme escrito ali na base, ó, a tumba do Papa Júlio II em Roma, e que não foi concluída. Assim como ali também a gente tem uma das Pietás. E aqui a gente tem o Davi de Michelangelo com seus 5,17 metros de altura. Tem 2 réplicas dele, uma na Piazzale Michelangelo e uma na Piazza della Signoria. E esse original ficou exposto na rua até 1872. E, inclusive, por conta da degradação do tempo, ele foi até atingido por um raio que quebrou uma parte da base. Foi em 1873 que ele foi colocado em um ambiente fechado, construído especialmente para isso. E aí ficou a réplica lá na Piazza della Signoria, que já havia sido construída antes. Além do raio ter atingido ele nos anos 1500 na base, um protesto que teve também nos anos 1500 quebrou parte ali do braço, que tem uma rachadura ali de emenda, além de ter ficado exposta ao tempo aí, sofrendo com as intempéries, chuva, sol. A escultura do Davi de Michelangelo impressiona pela riqueza de detalhes e pela imponência, mas por lá no museu você vai conhecer várias outras estátuas tão belas quanto. Uma das principais dúvidas quando se visita Florença é qual museu vale a pena visitar, já que eles são pagos e o custo na conversão do euro para o real acaba ficando um pouco alto para a gente brasileiro. E a nossa opinião sobre a Galeria dell'Accademia é que o custo-benefício não é dos melhores, já que você vai gastar 20 euros e praticamente vai ter um passeio focado ao Davi de Michelangelo, a não ser que você contrate um guia ou tenha algum conhecimento amplo em relação a artes. Se tiver condições, vá, mas se também não houver tempo ou recursos para conhecer, dá para cortar ela da lista, já que você consegue visualizar as réplicas dessa obra em locais públicos da cidade. Na Galeria dell'Accademia também tem outros setores de artes sacras e também um setor destinado a um museu de instrumentos musicais. Voltando ao nosso ponto de partida do início do vídeo, a Praça do Duomo, que fica a 5 minutos caminhando da Galeria dell'Accademia, nós visitamos o Batistério de San Giovanni, ou Batistério de São João, essa construção em formato octagonal, dedicada ao padroeiro da cidade, São João Batista. Na ocasião, os mosaicos do teto, que são alguns dos grandes atrativos do local,
estavam passando por restauração. A entrada ao batistério é paga, mas é coberta pelo ticket do Brunelleschi Pass que a gente adquiriu, assim como esse aí, o Museu da Ópera do Duomo, mas esse a gente não entrou. No nosso passeio de final de tarde, na subida da cúpula do Duomo, a entrada é por dentro da igreja de Santa Maria del Fiore, que a gente não conseguiu acessar mais cedo por conta das longas filas e que nesse momento já estava fechada quando a gente entrou em direção à cúpula, mas foi possível ainda assim ver ali parte da cúpula onde a gente subiria minutos depois. A subida é toda feita por escadas, não é recomendada para pessoas com claustrofobia ou algum distúrbio cardíaco, porque muitas das vezes o caminho é bem sinuoso, íngreme e estreito. São quase 500 degraus, em alguns locais bem abafado, bem calor, principalmente nessa época do verão onde tem poucos pontos de ventilação, e vez ou outra tem algum ponto mais amplo de parada para você poder descansar um pouco. Após passar por esse primeiro longo caminho de escadas, a gente chega até um primeiro observatório, de onde dá para ver as pinturas de Vasari e Zuccari mais de perto que decoram o interior da cúpula. Essa pintura colossal é chamada de Juízo Final, que tem 5 níveis diferentes, com os anciões do Apocalipse, os anjos, Cristo, Maria e os santos, as virtudes do Espírito Santo e o inferno. Mais acima, ainda tem outro observatório ainda mais perto do teto, e dali em diante o caminho vai ficando cada vez mais íngreme e abafado, porque na subida dá pra gente perceber que a cúpula tem 2 camadas, uma externa e uma interna, e a gente vai subindo justamente entre elas. Além de entender melhor sobre a forma de construção desse Duomo, que é a estrutura de cúpula de alvenaria maior do mundo, a gente também consegue ver a parte interior da nave da igreja, naquela ocasião já fechada e sem público. Lá do alto, depois de uma última escada bem vertical, enfim, a gente chega ao observatório externo. O dia estava meio nublado, mas ainda assim foi muito legal ver toda a Florença de cima, junto com suas torres, cúpulas e telhados avermelhados. Vale a pena todo esse esforço da subida? A gente acha que sim, a experiência de escalar internamente o lendário Duomo, ver de tão perto as obras de Vasari e a cidade em si do alto é muito legal, mas exige condicionamento físico e hidratação, principalmente nessa época do verão, onde fica muito quente durante a subida. A descida exige menos esforço, claro, mas é tão íngreme e apertada quanto, e ainda dá tempo de passar mais uma vez pelo observatório do outro lado dele, para a gente conseguir ver uma última vez as pinturas bem de perto. E também a estrutura que mostra aí as 2 paredes, a interna e a externa da cúpula, por onde a gente anda entre elas. Como tudo aí nessa região de Florença é bem caminhável, a gente voltou no restinho de tarde, passando pela praça de frente à igreja de Santa Maria Novella, em direção ao nosso Airbnb. E de banho tomado, voltamos na região central de Florença, passando pela Praça da República, onde tem esse carrossel, para procurar um local para jantar. Foi o restaurante La Cupola, que fica exatamente ao lado do Duomo. É um restaurante de gastronomia variada, como as famosas pastas italianas, e também especializado em carnes nobres. A nossa escolha por lá foi o filé com trufas. As trufas são fungos, muito comuns na região norte da Itália, que nascem em raízes de plantas e que são muito apreciados, principalmente pelo seu sabor e aroma, e que são bem caros por conta de serem ingredientes raros. A gente está de frente aqui a Santa Maria del Fiore, ao Duomo. Local que foi recomendado pelo nosso guest, pelo nosso anfitrião do Airbnb. Não achei nada demais. Achei estranho. Mas não tem um Vale gosto. o preço? Lógico que não. Não vale nada. Caminhar por Florença, tanto durante o dia quanto durante a noite, nos pareceu bastante seguro. Você só tem que tomar cuidado, assim como todas as grandes cidades turísticas europeias, com seus pertences pessoais e o seu bolso por conta dos famosos batedores de carteira, os pickpockets. Jaqueline, review do nosso jantar, e aí? Ah, gente, vocês me conhecem. A chata da comida, Não, mas tá. hoje ela tem razão. Hoje quem vacilou não foi nem ela, nem muito menos eu, foi o nosso anfitrião, que deu uma dica ruim. Não sei se talvez também já tivesse meio que em fim de noite, a galera já tava meio querendo ir embora. O pessoal tava, os garçons todos na porta já. Acho que eles já queriam ir embora. E depois veio recolher o pedido falando que a cozinha ia fechar. Então a gente escolheu meio que na pressa. Aí perguntamos sobre acompanhamento. Tem um caminhão passando aqui, vai dar um ruidinho aqui. Se ele não atropelar a gente, porque tá numa rua de pedestre aqui, mas acho que é caminhão de lixo.
A gente perguntou sobre acompanhamentos, porque tinha uma parte no menu que era só de acompanhamentos. E o garçom falou que vinha. Então aí, beleza, né? Aí compensaria pelo valor do prato. Mas veio a carne e um molho, como vocês viram. É ruim? Não, não é ruim, porque era carne. A carne tá boa. A carne tava muito macia, muito boa, mas assim, pelo preço, faltava alguma coisa. A gente esperava bem mais pelo preço em comparação com outras coisas que a gente já consumiu aqui na Itália até agora, lá em Veneza, em Milão, que são até cidades mais caras, teoricamente, no norte da Itália. O de Milão teve um monte de entradinha, né, que estava incluído. Foi bem melhor o serviço e o prato também, né? Agora, uma coisa que nos acalentou o coração, como bons brasileiros e econômicos, é que a nossa ideia de fazer a reserva minutos antes no site do The Fork, que é um aplicativo, dá para você ter o aplicativo, a gente não tem, a gente só foi pelo site mesmo. E fez a reserva da mesa 3 minutos antes do horário da gente entrar lá no restaurante e prometia 30% de desconto no valor da conta. A gente duvidou que isso fosse dar certo, a gente já entrou achando que não daria, que eles inventariam uma desculpa para não dar o desconto, mas deu certo. No final das contas, a gente comunicou que tinha reserva na entrada e na hora de pedir a conta, e a conta veio, como vocês vão ver aqui na imagem, com 30% de desconto, o que para 5 pessoas, meus amigos, é desconto. E viu? Considerando em euro? Em euro, vixe. Então isso nos acalmou um pouquinho. Agora a gente está chegando aqui num ponto que a gente vai visitar amanhã, mas a Jaqueline, obviamente, né, formiga do doce. Gente, mas passei fome, comi só um pedaço de carne, mais nada. Vamos fazer agora uma sobremesa num gelato famoso aqui. Enquanto isso, a gente passa por um ponto que voltaremos amanhã, que é o Palazzo Vecchio. A gente vai subir, não vai subir nele, porque não compensa, na verdade. Vamos falar sobre isso no decorrer desse vídeo. Mas a gente está aproveitando a vista dele aqui à noite, pra gente e aproveitando que não tá chovendo também, porque amanhã a previsão é de chuva. Amanhã a previsão é de chuva, é verdade. Então a gente já vai tentar fazer uma primeira vista dele, contanto que amanhã talvez o tempo não esteja muito bom. Vou mostrar aqui para vocês como que é à noite o Palazzo Vecchio. E ali também tem a réplica do Davi. Davi que a gente acabou de mostrar para vocês aí lá na Galeria dell'Accademia, o original. Ali tem a réplica de onde ele foi tirado, por conta desses problemas que tiveram ali dele ficar exposto, e colocado a réplica nessa região aqui da praça do Palazzo Vecchio. A gente vai entrar aqui nesse museu, inclusive o Uffizi, que é o outro museu, é logo ali na sequência. É tudo meio próximo aqui em Florença, a gente vai passando de um lugar para o outro em poucos quarteirões. Mas a torre em si, ela é paga à parte e diz que não vale muito a pena. Então esse passeio a gente não vai fazer. E ali o que eu falei para vocês, a réplica do Davi que a gente viu lá na Galeria dell'Accademia está logo ali. E uma das coisas interessantes dessa viagem, eu que acompanho muito o Dan Brown, que é autor do Código da Vinci, do Anjos e Demônios, o Inferno, um dos livros e que virou filme dele, com o Tom Hanks, ele começa aqui, no caso o filme, né, nesse Palazzo Vecchio, na torre dele, como vocês veem na imagem aí, e passa por vários locais que a gente está visitando, como Veneza e locais que a gente ainda vai ao final dessa viagem, como Istambul. Então, tem muita coisa do filme que a gente está presenciando aqui no dia a dia. E aqui sobre o rio Arno, a ponte mais famosa de Firenze, de Florença, a Ponte Vecchio, que é uma rua aqui no meio do rio, né? E antigamente, hoje ela é cheia de joalherias, ó. Agora tudo fechado porque já tá tarde, já é mais de 11 horas. Mas antigamente, inclusive, ela era um local onde tinha muitas lojas de carne. E aí o pessoal começava às vezes a ficar com um cheiro muito forte aqui e acabar abandonando essa vocação e enviando os açougues para outra região da cidade, até porque eles jogavam os restos de carne no rio e começou a ficar meio impraticável. E aqui em cima foi construído o Corredor Vasariano. O Corredor Vasariano era uma forma de ligar o Uffizi até o Palazzo Pitti, passando ali por cima da Ponte Vecchio, para poder fazer com que a família dos Médici
passasse de um local a outro sem ser visto, sem ser notado pela sociedade. Então era um jeitinho dos políticos escaparem aí da raiva popular da época por algum problema social, né? O corredor Vazariano também é cenário da obra Inferno do Dan Brown e foi reaberto em 2025 para visitação, mediante reserva depois de quase uma década fechado para restauração e adequações de segurança. O valor do ticket para visitação do corredor Vazariano em combos de museus é de 18 euros a mais nesse site que a gente vai colocar aqui na tela. A gente acabou não indo porque nessa época ele ainda não tinha sido reinaugurado. E não confie no horário do Google, a gelateria Santa Trinità, uma das mais famosas aqui de Firenze, está fechada antes do horário que estava estipulado. E ali a Ponte Vecchio. Para ter acesso à internet durante a viagem, nós utilizamos os chips virtuais, os eSIMs da America Chip e da Omeo Chip, que tiveram um bom sinal durante a viagem, apesar de algumas instabilidades. Na manhã seguinte a gente acordou bem cedo porque logo às 8h50 era o nosso horário reservado no Uffizi. Inicialmente projetado por Vasari para ser um novo prédio administrativo para Florença em formato de U, ele foi convertido em museu e hoje abriga uma das maiores e mais valiosas coleções artísticas do mundo. Você pode apenas comprar o ticket do Uffizi no site que está aparecendo aqui na tela por 29 euros. Mas como a gente também tinha planos de visitar depois os Jardins de Bóboli e o Palazzo Pitti, nós compramos o ticket combinado dos três, que sai a 40 euros. Para economizar na cotação do euro e pagar menos IOF, a gente utilizou os cartões de débito da Wise. Diferente de outras concorrentes, você pode carregar sua conta digital em várias moedas e não apenas no dólar. Nós já usamos a Wise há 3 anos nas viagens e é muito prático. Para você abrir a sua conta gratuita e receber seu cartão em casa, basta clicar no link aqui na descrição do vídeo. Abriu a conta, basta ir carregando o saldo em tempo real via Pix à medida que você precisar. Fica bem mais barato pagar esses tickets comprados com antecedência usando a Wise do que pagando com o cartão do seu banco, já que você paga menos imposto e garante uma cotação melhor do euro ainda antes de sair aqui do Brasil. Lá durante a viagem também fica mais econômico porque você vai utilizando o câmbio daquele momento e não o câmbio de quando a sua fatura for fechada, como geralmente funciona o cartão de crédito tradicional. E não dá para falar de artes e museus em Florença sem falar da família Médici novamente, comerciantes da indústria têxtil que cresceram economicamente e politicamente na Toscana a ponto de dominar a região por séculos, se tornando uma das famílias mais ricas da Itália. 4 papas, inclusive, eram da família Médici e eles tiveram uma importância na arte no período do Renascimento, como mecenas, patrocinando obras de artistas locais como Donatello, Lippi, Michelangelo, e muitas dessas obras do período do Renascimento estão aí no Uffizi. Uma das mais famosas com certeza é a Nascimento de Vênus de Botticelli, assim como a Primavera, uma outra obra muito conhecida desse mesmo pintor. Anunciação e Adoração dos Magos de Leonardo da Vinci, o Autorretrato de Rafael Sanzio, o Retrato dos Duques de Urbino de Piero della Francesca, o Tondodone ou Sagrada Família de Michelangelo, e também a obra Judite decapitando Holofernes de Artemisia Gentileschi, a primeira mulher italiana no século XVII, membro da Academia de Desenho de Florença. E já mais ao final do museu, as obras de Caravaggio, como o Baco, e também a obra Medusa de Caravaggio, representando a lendária criatura da mitologia grega que transformava em pedra quem olhasse para ela. Como em grandes museus europeus, até o teto e as paredes já são por si só atrações artísticas, muito bonitos e decorados. E de uma das partes do Uffizi você tem a vista do rio principal que corta Florença, o Rio Arno, assim como a Ponte Vecchio e o corredor Vasariano. Vale a pena visitar o Uffizi? A gente achou que em termos de quantidade de obras famosas é o melhor museu de Florença. É caro, mas como todo turismo em Florença respira arte, é bom você considerar visitar o Uffizi se for possível. E claro, reserve, as filas são grandes e isso vai te economizar um tempo precioso de viagem. Se comprar o ticket combinado igual a gente fez, só pode visitar os Jardins de Bóboli e o Palazzo Pitti depois de já ter ido ao Uffizi, que é o único que exige hora marcada e que precisa ser a primeira atração do combo. Mesmo para não conhecedores de arte como nós, ainda dá para aproveitar bastante algumas obras muito bonitas, como essas à luz de vela de Gherardo Delenotti, um artista menos conhecido da Itália. Claro que se você tiver a oportunidade de contratar um guia especializado em artes, vai ser muito mais proveitoso passeios em museus como o Uffizi. Se você tiver recursos financeiros e tempo suficiente,
vale a pena. Claro que você vai precisar de muito mais tempo disponível do que as 2 horas a 2 horas e meia que a gente reservou para esse museu. Ali no Uffizi tem também um terraço de onde você pode ver o Palazzo Vecchio ao lado dele e também tomar um café ali no restaurante do museu. E se ainda assim você não tiver a oportunidade de visitar o interior do museu, mesmo nessa parte interna do térreo que é aberta ao público e onde tem as portas de acesso ao museu, já é possível visitar várias estátuas de artistas e cientistas famosos. Um outro local público de acesso gratuito em Florença, que fica ao lado do Uffizi, é o Loggia dei Lanzi, ou Loggia della Signoria, porque fica na praça com o mesmo nome. Por lá, a única exigência é que você não pode entrar com comida e bebida, mas o acesso é liberado, serviu pra gente até esconder um pouquinho da chuva que caiu nessa hora. Por lá, algumas das obras mais conhecidas são O Rapto das Sabinas, de Giambologna, Perseu com a Cabeça de Medusa, de Cellini, e essa aí, Hércules e o Centauro Nesso, também de Giambologna, com uma riqueza de detalhes impressionante. O nosso destino seguinte, dessa vez também um passeio pago, que fica ao lado do Uffizi e do Loggia, é o Palazzo Vecchio. Assim como o do Duomo, ele é um ícone visual no skyline de Florença. Foi construído no início dos anos 1300 e funcionou como a prefeitura da cidade, durante o período em que Florença foi a capital da Itália, tendo sido também sede de governo. Na frente do Palazzo Vecchio tem uma réplica do David Michelangelo, conforme a gente já falou aqui anteriormente no vídeo. E vale a pena pagar pela visitação do Museu do Palácio? Se o seu tempo ou dinheiro estiverem curtos, pode riscar ele da sua lista. A gente acabou indo porque, mais uma vez, ele foi um dos locais importantes do livro adaptado a filme, O Inferno, do Dan Brown. E se você já assistiu o filme ou leu o livro, vai lembrar que aí nesse amplo salão, o Salão dei Cinquecento, é onde se passam algumas das cenas importantes da história. Não é nenhum spoiler, mas algumas das coisas que você vê ali durante o decorrer da história, como a máscara de Dante Alighieri, a famosa porta no mapa da Armênia, que realmente existe, não é uma invenção da obra, e o Cerca Trova na pintura ali da parede, tudo isso você consegue ver durante a sua visita. Obviamente, o Palazzo Vecchio é muito mais do que essa história do livro e do filme. Se você tiver aí muito interesse em investigar melhor sobre a história da Itália, de Florença, você vai encontrar muita coisa interessante para se visitar aí dentro do palácio e, novamente, se tiver condições de contratar um guia, melhor ainda. Por exemplo, aí foi um local onde trabalhou Nicolau Maquiavel, um dos pilares da ciência política no mundo. E é também ali do Palazzo Vecchio que sai uma porta muito importante para a família Médici, que a gente já comentou aqui mais cedo. E aqui do Palazzo Vecchio porque tem um novo, né, o Palazzo Pitti, que foi nos anos 1500 criado para substituir ele, é que sai ali naquela passagem o corredor Vasariano, criado para comunicar esse palácio antigo administrativo aos jardins de Boboli e Palazzo Pitti, lá do outro lado do rio, onde a gente vai mais tarde. Existem pontos de água potável gratuita em Florença e um deles fica exatamente aí nas paredes do Palazzo Vecchio, na Praça della Signoria. Já era hora de almoçar e um lanche famoso ali na região central turística de Florença é o Antico Vinaio, que sempre tem fila. São sanduíches enormes e bem recheados que vão de 8 a 14 euros. Se não tiver com muita fome, dá até para dividir. Depois de tomar uma bela de uma chuva, que agora parou. Parou depois que compramos o guarda-chuva, né? Foi só esperar a gente comprar o guarda-chuva, ela parou. Pois experimentar o Antico Vinaio, lanchão de rua clássico aqui. O meu é vegetariano, tem creme de pistache, um creme de queijo e tomate seco, né? E rúcula. Mais ou menos. Vou provar o meu. O meu é de presunto, queijo e um creme de trufa. Um lanche frio, não me encantou. É uma opção menos cara, porque também não é barato quando a gente converte. Deixa eu fazer um lanche rápido, né? O cheiro é bom, o cheiro de trufa é bom. Mas o lanche é um lanche frio meio sem graça. O pão é bom, né? O do Rafael é bem melhor. Bem melhor mesmo. O meu eu achei muito molho, muita meleca, esse queijo mole. O creme de pistache é bom, mas achei muito mole mesmo. Esse daqui é bom. O nosso resto de tarde nesse dia seria do outro lado do rio Arno, e para atravessar ele a gente passou novamente pela Ponte Vecchio. Essa ponte foi preservada pelos aliados da Segunda Guerra Mundial
por ser um patrimônio da humanidade. E você vai acabar passando várias vezes por ela durante a sua estadia em Florença. E a nossa primeira parada desse outro lado do Rio Arno seria o Palazzo Pitti, mas antes, no caminho, uma parada ali na Gelateria della Passera para provar mais um gelato italiano. Esse foi aprovado. Você pode, caso queira, comprar o ticket do Palazzo Pitti separadamente, mas como a gente já disse, a gente pegou ele num combo que vinha junto com o Uffizi, que precisa ser visitado com hora marcada antes do Palazzo Pitti, e dos Jardins de Boboli, que são anexos a ele. Esse palácio renascentista, que foi comprado pela família Médici para substituir o Palazzo Vecchio como residência oficial do governo, tem aquele estilo clássico dos principais palácios europeus, muitos detalhes nas paredes e tetos, pinturas dos principais artistas italianos, os apartamentos reais, onde você pode ter uma ideia de como funcionava a vida naquela época, além de museus de porcelana, de itens de prata e também museus com trajes clássicos, incluindo algumas roupas das famosas grifes italianas em diferentes épocas nas últimas décadas. E vale a pena pagar pela visita ao Palazzo Pitti se você já conheceu algum outro grande palácio real europeu, como Versalhes, o Schönbrunn em Viena, o Windsor na Inglaterra. Parece mais do mesmo, locais de muito luxo, bem decorados, bem artísticos, mas se for para escolher entre ele e o Palazzo Vecchio, achamos que esse aí, o Pitti, vale mais a pena. Além disso, no combo dele com o Uffizi, você paga 15 euros a mais para ter direito a visitar o Palazzo Pitti e os seus jardins, os Jardins de Boboli, enquanto se você fosse comprar separado, só o ingresso do Palazzo Pitti custa 16 euros. Então a nossa sugestão é fazer o combo e reservar entre 2 a 2 horas e meia para esse passeio. Anexo ao palácio tem uma das entradas para os Jardins de Boboli, que é o maior parque de Florença. Antigamente ele era um jardim privado da família Médici. Hoje, apesar de aberto ao acesso público, ele é pago, e se você não tiver o combo que a gente citou, tem que pagar 10 euros para visitar. Por lá tem várias grutas, esculturas, anfiteatro e muita área verde. Para conhecer bem os Jardins de Boboli e percorrer ali as várias áreas e setores dele, você precisaria de 2 a 3 horas, é tudo muito grande e muito longe. E se a gente fosse visitar tudo, iria afastar cada vez mais do próximo destino. Então a gente não foi muito mais além dessa parte alta e acabou não percorrendo a maioria do parque. Ao lado dos Jardins de Boboli tem um local menos movimentado, que é o Forte de Belvedere, uma fortificação que tem um acesso gratuito a um mirante bem legal da cidade de Florença e também um bar de onde você pode pedir alguns drinks contemplando essa vista. Mas o mirante mais conhecido e famoso para ver o pôr do sol em Florença é a Praça Michelangelo, que fica desse lado oposto do Rio Arno, mas é uma das atrações que fica um pouco longe para ir a pé a partir daquela zona turística mais central. Então costuma-se pegar um ônibus para chegar até lá, passando ao longo do rio. Mas como a gente já estava do lado oposto do rio, a nossa opção foi pegar essa estradinha mais escondida e menos conhecida até chegar na praça. E depois de uma longa subida, a gente está aqui na Piazzale Michelangelo, que é um ponto um pouco mais afastado da região central, mas a intenção é justamente essa, é ter uma vista de toda a região de Florença por cima, uma vista panorâmica do lado oposto aqui. Então daqui a gente consegue ver o Duomo, o Palazzo Vecchio, pontos que vocês já viram aí hoje. Jaqueline chegando aqui toda animada, depois de uma longa subida. E aqui é bom para ver o pôr do sol, que hoje está um pouco escondido. Em alguns momentos o sol até apareceu um pouco mais, assim como outra coisa muito famosa em lugares turísticos na Europa, golpes. Em lugares turísticos movimentados, além de tomar cuidado com os batedores de carteira, os famosos pickpockets, você também tem que tomar cuidado para não cair na lábia dos golpistas da região, como nesse dia na praça em que a gente viu ali alguns golpistas com o famoso jogo da bolinha, em que vão te convencer a tentar fazer alguma aposta, como se você tivesse uma grande chance de ganhar dinheiro com um joguinho fácil, que na verdade se trata de mais um jeito de tirar dinheiro de bobo. Galera, são sempre os mesmos ali no golpe, ó, o cara lá com as bolinhas e aí tem sempre os amigos dele. Esse aí não, esse aí acho que é um trouxa mesmo que tá caindo no golpe. Mas aquela mulher lá, o cara de azul, esse de preto de boné e esse outro de preto de boné são os golpistas, ó. E eles vão fazendo parecer que tá ganhando para os outros quererem apostar. Olha lá, ó. Aí eles vão juntando entre eles ali para tentar abafar o ganho do outro. E aí ele ganha.
Sempre os amigos ganham. Gente, pode parecer besteira, mas será que tu ainda tem muita gente que ganha. É, galera, é o de sempre. São sempre os mesmos que ganham. O cara é sempre de Chicago que ganha. Tem o cara de preto ali também que sempre joga. Daqui a pouco vai aparecer uma mulher com a roupa preta com branco. São sempre os mesmos sortudos. Olha lá a mulher com a roupa preta com branco ali. E ele briga porque não pode tirar foto, né? Porque é uma coisa bem legítima. O cara já tá ali preparado. O nosso retorno para a região central de Florença foi aí sim de ônibus. Descendo as escadarias ali da Praça Michelangelo em direção ao Rio Arno, tem um ponto de ônibus logo ali de frente. A gente consultou os horários pelo Google Maps e para pagar o ticket no valor de €1,70 bastou a gente encostar o nosso cartão por aproximação da Wise nesses totens dentro do próprio ônibus. Um dos problemas de visitar Florença no verão é que a cidade fica muito lotada, as atrações cheias de fila e a temperatura é muito quente. Então, se você quiser evitar isso, fuja ali da época entre junho e setembro. E para finalizar nossa última noite em Florença, nós fomos jantar no Dalino Ristorante, um restaurante também na região central turística de Florença, que agradou mais que o da noite anterior e com preços até mais baixos. Por lá nós experimentamos risoto de frutos do mar, raviolis e também novamente uma tentativa do filé ao molho de trufas, que estava melhor e mais barato do que o da noite anterior no restaurante La Cúpula. E por que não mais uma passada às margens do Rio Arno em busca de mais uma gelateria famosa de Florença, a La Carraia. Muita gente visita a Itália e conhece apenas Roma, cidade que você ainda vai ver aqui com a gente no Mostrando o que Interessa. Mas se for possível ter 3 dias a mais na sua viagem, coloca a Florença no roteiro. De trem, a distância entre Roma e Florença é de pouco mais de 1h30. E mesmo pra gente sem tanto conhecimento de arte, a beleza e a elegância dessa cidade impressionam. E apesar de muito lotada no verão, nessa época a cidade fica vibrante e animada. E no próximo vídeo, ainda usando Florença como base, a gente vai mostrar como aproveitou antes de seguir viagem rumo ao sul da Itália para fazer um bate-volta pela manhã até outro destino bem próximo dali, a cidade de Pisa com a sua lendária torre inclinada. Vamos dar para vocês todas as dicas de como fazer essa viagem de metade de dia de Florença até Pisa. E não se esquece de se inscrever no canal para ajudar a gente a não perder nada dos vídeos anteriores e dos próximos pela Itália. Além de Pisa, ainda vamos conhecer juntos Nápoles, Roma, a ilha de Capri e Pompeia. Clica aqui embaixo para se inscrever no canal, é gratuito. E segue a gente também lá no Instagram no @mostrando o que interessa. Até a próxima!